Glória a Deus, aleluias, aleluias. Há um pouco mais de retorno aqui, aleluias, glória a Deus, santo é o nome do Senhor. Saúde a amada igreja com a paz do Senhor, amém, irmãos? Como é bom estarmos na casa do Senhor, na presença de Deus. A pastora está convidando as crianças, né, para subirem, acompanhem ela ali. Glória a Deus. Eu louvo ao Senhor, irmãos, por essa oportunidade que o Senhor me concede nesta noite, de estar falando um pouco acerca das coisas do Senhor, o Deus do qual nós servimos, que Ele é o Deus todo-poderoso, e não há nada impossível diante do nosso Deus. E eu convido os irmãos para que abram a palavra do Senhor, em Filipenses, o capítulo 4, Filipenses capítulo 4, do versículo 4 até o versículo 9. Aleluias, todos encontraram? Amém, irmãos? Quem encontrou, diga, encontrei um tesouro. Amém, Jesus. Glória a Deus. Leamos então a palavra do Senhor. Filipenses capítulo 4, do versículo 4 ao versículo 9. Diz assim a palavra do Senhor: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, e se há alguma virtude, e se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Podeis assentar, abençoados na presença do Senhor. E nesta noite, irmãos, com essa oportunidade que o Senhor me deu, eu quero falar o tema buscando a verdadeira paz. Porque vivemos hoje em um mundo cheio de dificuldade, problemas, tantas enfermidades, tantas coisas têm surgido e têm tentado nos atrapalhar ao servir ao Senhor, a andar na presença do Senhor. Portanto, mesmo diante de todas essas circunstâncias, faz-se necessário, então, que a gente encontre a verdadeira paz, para vivermos e andarmos na presença do Senhor. Esta epístola, irmãos, que nós lemos, foi escrita pelo apóstolo Paulo e também pelo seu filho na fé, Timóteo, como nos afirma o capítulo 1 e o versículo 1 de Filipenses, que diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Então ela foi escrita por Paulo e seu filho na fé, Timóteo. Ela foi escrita, segundo a história, entre os anos 60 e 62 depois de Cristo. Estava preso em sua segunda viagem missionária, em Roma, numa distância aproximadamente de uns 1.900 quilômetros de Filipos, a qual pertencia à província romana. Então Paulo estava em Roma, preso, e, se eu não me engano, a história da palavra do Senhor que nos mostra lá em Atos, capítulo 28, versículo 16, ele estava preso em uma prisão domiciliar, porque ele não havia cometido crime nenhum, pois também ele tinha a cidadania romana. Portanto, ele estava em uma prisão domiciliar. Mas, com tudo isso, irmãos, ele não foi impedido de escrever essa epístola, oferecendo assim para os cristãos a sabedoria e o encorajamento de Deus,
para que, independente de qualquer circunstâncias, eles vivessem na presença do Senhor. E o mais importante é que Paulo apresenta a vida de Jesus como modelo. Então, Cristo é o nosso modelo principal de fé, é estarmos olhando para Jesus. É Ele que tem todo o poder nos céus e na terra. É Ele que nos concede a vitória. É Ele que contempla o meu coração, no mais profundo da minha alma, é o Senhor que conhece. Aleluias. E Ele conhece o seu coração. Ele olha para o meu coração e para dentro do seu coração. E Ele sabe da sua necessidade. Porque Ele é Senhor, Ele é soberano e Ele tem o domínio sobre todas as coisas. Aleluias. Porque Ele, irmãos, Paulo tinha a convicção plena de que Cristo era o Senhor da sua vida. E Ele suportou, amados irmãos, Cristo suportou toda a afronta em diversos momentos em sua vida para nos dar a vida e vida em abundância. Então, Paulo fala de Jesus, o Senhor que nos trouxe a vida e vida com abundância. Então, se nós servirmos ao Senhor e estamos na presença do Senhor, nós temos que ter vida e vida com abundância na presença do Senhor. Portanto, amados irmãos, nós devemos entregar o nosso caminho ao Senhor, confiar nele, e Ele tudo fará. Está escrito em Salmos, capítulo 37, versículo 5. Amém, irmãos? Aleluias, glória a Deus. Eu queria pedir ao irmão que trouxe copo de água, que ele diminuísse um pouco dessa água aqui, porque tem muita água aqui. Eu queria um pouco mais baixo. Faz favor para mim, Eliston. Glória a Deus. E aqui nesse texto, irmãos, Paulo, ele nos exorta a regozijarmos sempre no Senhor, estarmos sempre alegres e confiantes no Senhor. Só metade, tá? Estarmos confiantes no Senhor, independente de qualquer circunstância que estivermos vivendo. Termos paz ou estarmos em paz não é sinônimo de isenção de problemas. Estar em paz com Deus não quer dizer que eu estou isento de problema. Problemas surgirão, mas eu preciso continuar servindo ao Senhor e andar na presença do Senhor. A dificuldade que tiver ou que houver, nunca na sua vida desista de servir ao Senhor. Porque Ele contempla todas as coisas. Por mais difícil que seja a circunstância que você estiver vivendo, não desista. Devemos fazer, pois notório, o nome do Senhor Jesus através do nosso testemunho. Nós temos que testemunhar para a glória do Senhor. Ou seja, uma conduta e a prática da verdade diante dos homens, pois perto está o Senhor dos que o buscam. Então o Senhor, Ele tem prazer naqueles que o buscam, e o buscam de todo o seu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, amados irmãos, esse homem de Deus, apóstolo Paulo, é conhecido por todos nós, a história deste homem. A dificuldade, a luta e os problemas que ele enfrentou foi muitos. Desde quando ele, então, passou a servir ao Senhor, ele era perseguidor e tornou-se perseguido por causa do Senhor, por causa da obra do Senhor. Então, ele foi perseguido de uma forma terrível, mas o Senhor lhe concedeu vitória em todas as coisas. Aleluias. No capítulo 1 dessa epístola que nós lemos, versículo 20 e versículo 21. Vou tomar um pouco de água aqui. Obrigado. Glória a Jesus. Ele diz aqui nesse texto, segundo a minha intensa expectação e esperança,
de que em nada serei confundido, antes, com toda a confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Essa era a consciência que Paulo tinha, irmãos, de um homem que serve o Senhor. Tanto fazia ele estar vivo, ou como ele morrer, porque o viver era ganho e o morrer era lucro, porque ele estaria na presença do Senhor. Ele sabia para onde ele ia, ele tinha essa confiança no Senhor. Irmãos, é muito lindo esse texto aqui, um homem preso, né, ele estava preso em uma prisão domiciliar, mas mesmo assim não foi impedido de escrever esta epístola e edificar vidas, irmãos, como eu fui edificado esses dias através dessa palavra, porque a gente vê um homem que passou tantas lutas e tantas dificuldades como esse homem, ele escrever algo tão profundo como esse, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Aleluias. Portanto, ele diz, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O apóstolo Paulo escreve lá em Gálatas. É lindo demais, irmãos, quando a gente começa a meditar e a pensar no que este homem passou por amor, pela causa do Mestre, e ele ainda escreve esse texto, nos referindo também à paz, para que nós tenhamos paz, para que nós possamos viver na presença do Senhor, mesmo em momentos, em circunstâncias difíceis, mas estarmos sempre na presença do Senhor, de contínuo na presença do Senhor, buscando a esse Deus, irmãos, em casa, mas também na igreja, porque aqui, irmãos, a igreja é o local onde o Senhor se manifesta por inteiro, porque aqui é o corpo, nós somos membros deste corpo, e temos que ter alegria e prazer em estar na casa de Deus, porque esse aqui, irmãos, é o melhor lugar, é estarmos na presença do Senhor e na casa do Senhor, onde nós entramos para adorar esse Deus lindo e maravilhoso, como foi hoje pela manhã, irmãos, ter o privilégio de participar do corpo e do sangue do Senhor. Irmãos, imagina em tempos atrás que nós não tínhamos esse privilégio, e hoje nós temos esse privilégio de desfrutarmos desta riqueza, de participarmos do corpo e do sangue do Senhor. Portanto, o apóstolo Paulo, ele nos orienta a não estarmos inquietos por coisa alguma, mas apresentarmos diante dele as nossas petições e fazê-las conhecidas diante de Deus, através da oração e súplicas com ações de graça, ou seja, sermos em tudo gratos ao Senhor. Nós somos gratos ao Senhor por tudo que tem na nossa vida acontecido, irmãos? Ou nós somos gratos ao Senhor só quando tudo dá certo, como acontece da forma como eu quero, da maneira como eu acho que é melhor? Ou nós somos gratos ao Senhor independente da situação que nós estivermos vivendo? Você está enfermo? É grato ao Senhor? Mesmo tendo enfermidade, mesmo passando dificuldade financeira, mesmo tendo problema dentro de casa com filhos, ou mesmo angustiado, ou mesmo sem emprego, ou mesmo com pouca renda, mas você é grato ao Senhor em todos os momentos na sua vida. Então isso, irmãos, é algo que não tem como explicar, porque é lindo demais. Quando a gente começa a meditar no que este homem de Deus viveu, e no que ele nos ensina, irmãos, é algo assim muito profundo, o que ele traz para a nossa vida. A pessoa chega ao ponto de dizer, olha, não vivo mais eu, agora Cristo vive em mim. Será se nós temos, irmãos, será se eu e você temos essa coragem de dizer que não vivo mais eu, mas Cristo está vivendo na minha vida? Irmãos, é uma renúncia que nós temos que ter para alcançarmos a vitória diante do Senhor. Temos que renunciar a muitas coisas neste mundo para agradar a Deus, andar na presença do Senhor, porque vale a pena, irmãos, servir ao Senhor. No capítulo 4 de Filipenses, versículos 7 e 8, a palavra do Senhor nos diz assim: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável,
tudo que é de boa fama, e se há alguma virtude, e se há algum louvor, nisto pensai. Aleluias. E o Deus de paz será convosco. Glória a Deus. Aleluia, irmãos. O Senhor é lindo demais. O Senhor, Ele é o Deus que transforma nosso coração. Às vezes você entrou aqui hoje entristecido, angustiado do seu coração, desanimado, mas eu quero te dizer nesta noite, erga a tua cabeça, porque o Senhor é contigo. Aonde você andar, o Senhor está com você. Não desista, não desanime, mas persevere em andar nos caminhos do Senhor. Busque esta paz, porque esta verdadeira paz só se encontra em Cristo, irmãos. Não há paz verdadeira fora de Jesus. Não é riqueza que vai trazer a paz, não é saúde que vai trazer a paz, não é bens materiais que vai trazer a paz. Irmãos, o que vai trazer a paz é Cristo no nosso coração. Tendo muito, tendo pouco, não tendo nada. Mas se tiver Cristo, você tem a maior riqueza que existe no mundo. É ter Jesus no coração, irmãos. É estar na presença do Senhor e viver diante dEle. Aleluias. O inimigo muitas vezes procura acusar o coração da gente. Dizer, não, mas você faz isso. Irmãos, está repreendido porque o Senhor, Ele cuida de nós. Ele nos fortalece, e o diabo não tem poder na nossa vida, porque o Senhor habita em nós. Aleluias. Portanto, amados irmãos, a paz que excede todo o entendimento, irmãos. Olha esta expressão, a paz que excede todo o entendimento, do versículo 7. Neste momento, então, irmãos, eu quero chamar aqui os irmãos a atenção para a palavra excede do versículo 7. Ou seja, excede todo o entendimento. Diz assim, irmãos, meditando, e o Senhor me levou a esse texto, essas escritas que eu quero trazer aqui para os irmãos, e é muito profundo isso aqui. E diz assim, ela literalmente significa algo que extrapola, vai além, ultrapassa o que é mais, o que está acima, em nível superior, que é maior, é mais alto e é sublime. Então, irmãos, excede todo o entendimento. A paz de Cristo, ela excede todo o entendimento, irmãos. Não tem palavras para explicar. O autor aqui não consegue palavras que ele possa expressar. Por isso, ele diz que ela extrapola, ela vai além, ela ultrapassa, ela é mais, ela está acima, ela está em nível superior, que é maior, que é mais alto, que é sublime. Aleluias! É tudo isso, irmãos. A paz de Deus, ela nos leva a desfrutarmos desta riqueza, porque andamos na presença do Senhor, confiamos nele, e Ele é o Deus que está conosco. Portanto, amados irmãos, o termo que excede todo o entendimento nos dá a ideia de algo que foge à razão humana e está acima dela. Aleluias. Então é algo, irmãos, que eu, procurando palavras, não consegui encontrar palavras, pastor, para explicar essa paz tão sublime. Só quem tem comunhão com Cristo, na intimidade, na oração, na leitura da palavra, que ouve a voz do Senhor, ele consegue entender esta paz. E muitas vezes, irmãos, nós deixamos de ouvir a voz do Senhor, vivemos atribulados, angustiados, cheios de problemas, e esquecemos do Deus que nós servimos. Eu estou falando isso aqui, irmãos, mais de 15 dias para cá, minha esposa sabe, a luta que eu tive, irmãos, de 15 dias para cá, acho que há muito tempo eu não tive uma luta tão grande como nesses 15 dias. Mas o Senhor me experimentando nas aflições para ver como eu me portaria, né? Depois que o pastor Lutero me convidou, aí o aperto foi grande, mas eu tive muitas experiências com o Senhor, porque as dificuldades, ela nos leva a uma experiência profunda com o Senhor, porque nós não servimos a um Deus qualquer, nós servimos ao único Deus, irmãos, não há outro e não existe outro Deus além do Senhor, o qual nós servimos. Portanto, esse termo faz referência a uma paz que transcende, vai além, supera, é maior que qualquer paz possível de ser encontrada pela busca humana
e por nosso próprio entendimento, pois essa paz não é natural ou terrena. A paz terrena é através de bens, de objetos, de outras coisas, irmãos, ela não nos leva a uma paz por completo como a paz de Cristo. Porque se eu não tiver nada, mas eu tiver Cristo, eu tenho a maior riqueza desse mundo. Esse meu corpo aqui, irmãos, se o Espírito Santo não habitasse em mim, valor nenhum teria, irmãos. Porque a maior riqueza que há em mim é porque o Espírito Santo habita no meu coração, na minha mente, na minha consciência, no meu entendimento, na minha razão, onde eu tenho a minha compreensão em todas as coisas, no psique do homem, onde está o centro das nossas emoções. É lá que Cristo habita, no mais profundo, e Ele nos fortalece, e Ele nos ajuda em todos os momentos na nossa vida. Portanto, esta paz, irmãos, o que o texto aqui quer nos dizer é que há todo tipo de paz em que as pessoas podem buscar e encontrar em algum lugar. Mas a paz de Deus, que excede todo o entendimento, é muito superior a qualquer paz, e somente é encontrada no Príncipe da Paz. Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. O Senhor está neste lugar, irmãos. Aleluias! Eu estou aqui, irmãos. O Espírito Santo, eu sinto em todo momento o mover do Seu Espírito Santo no meu coração. Eu não sei não consigo nem expressar o que eu sinto neste momento, irmãos. Algo que está dentro do meu coração. Algo que o Senhor tem mudado na minha vida esses dias, ao estudar esta palavra. Foi de Deus, pastor Lutero, o convite do Senhor, porque Deus, Ele falou profundamente comigo, e eu sei que o Senhor também está falando com você aqui nesta noite, porque muitas vezes a gente preocupa com tantas coisas e esquecemos de que nós somos servos do Príncipe da Paz. Jesus, irmãos, Ele é o Príncipe da Paz. Aleluias, nós não fomos comprados com ouro e nem com prata, mas com o precioso sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. Foi com este sangue que nós fomos comprados, fomos lavados, fomos redimidos, fomos limpos para servir esse Deus que é maravilhoso e que habita conosco e está em nosso coração. Portanto, também, irmãos, podemos afirmar que todo o esforço humano e terreno fora de Jesus para ter a paz de Deus, que excede todo o entendimento, é inútil, pois ela é fruto do relacionamento íntimo e pessoal com o Deus de paz. Nós temos tido um relacionamento íntimo com o Senhor. Irmãos, o Senhor colocou meu coração e eu quero falar com os irmãos. Na segunda-feira, irmãos, onde nós estamos? O culto da família, como o Senhor tem nos abençoado. Eu vim na quarta-feira, pastor Gedeon, e eu falei com a minha esposa, e eu não quero mais faltar aos estudos de quarta-feira, porque a gente aprende as coisas do Senhor, nós aprendemos a guardar a palavra de Deus. Nós temos culto na sexta-feira, irmãos, abençoado, de oração. É culto de oração, irmãos. Não fique em casa, venha para o culto de família, traga a sua família, venha para o culto de quarta-feira, vamos estudar a palavra do Senhor, venha para o culto de sexta-feira, orar, venha para o culto de quinta-feira, é tarde da bênção, é momento de bênção. A gente trabalha, está envolvido no trabalho, não pode estar na quinta-feira, a minha esposa sempre está, e eu tenho recebido através dela muitas bênçãos na minha vida. Desde o dia que o Senhor colocou a minha esposa na minha vida, o Senhor fez grandes coisas, o Senhor me abençoou poderosamente, irmãos. Muita luta, mas também muita vitória. Então posso dizer que todas as lutas e angústias não foram capazes de me tirar da presença do Senhor. E o Senhor agrada daquele que persevera e Ele concede a vitória. Eu não sei o que você está precisando, mas persevere. O Senhor, Ele é poderoso para te dar a vitória. Aleluias. Então, quanto mais envolvido com Deus nós estivermos, mais a nossa vida vai ser cheia de paz. A paz que vai além, que ultrapassa, que é mais,
que está acima, em nível superior, que é maior, mais alto e é sublime, preencherá o seu coração em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, Cristo, Ele quer preencher o meu coração. Essa inquietação, essa angústia, esse desespero, essa preocupação, essa tristeza que você está passando nesses últimos dias, tanto problema que você está enfrentando. Talvez você diga assim, mas Senhor, eu não estou suportando mais, mas o Senhor quer falar contigo. Abra o teu coração, tenha intimidade com o Senhor, busque o Senhor através da oração. Oração, irmãos, não somente aquele momento de joelho, mas é todo momento. Você está andando, está trabalhando, mas está com a mente ligada no Senhor, está com o pensamento no Senhor. Você está do lado de alguém e de repente o Senhor fala no seu coração e você começa a falar com aquela pessoa. Portanto, amados irmãos, essa comunhão com Cristo, não há riqueza maior do que essa. Não há coisa mais preciosa no mundo do que viver, estar e andar na presença do Senhor. Eu falei aqui no início, olha a profundidade desse texto bíblico, irmãos, de Gálatas capítulo 2, versículo 20. Paulo diz assim, já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo-a na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e entregou-se a si mesmo por mim. Olha, irmãos, a profundidade desse texto bíblico, a gente começa a ler e o Senhor começa a mover o coração da gente, algo assim que a gente não encontra palavras para expressar a grandiosidade de Deus dentro do nosso coração. O mover do Senhor, o Espírito Santo, Ele se move dentro de nós, a gente começa a sentir assim, a profundidade da palavra do Senhor, irmãos, e meditar nesta palavra que o apóstolo Paulo escreve aqui, irmãos, ele está crucificado com Cristo, ou seja, ele não vive mais, a vida que ele está vivendo agora, ele vive na fé, ele vive porque o Senhor vive nele, ele diz, eu vivo então porque o Senhor verdadeiramente vive em mim. Então, irmãos, muitas vezes a gente esquece disso, a gente esquece que nós somos templo e habitação do Espírito Santo. Onde eu for, pastor, o Espírito Santo está comigo. Se eu vou trabalhar, o Espírito Santo está comigo. Se eu vou passear lá em Caldas Novas, o Senhor está comigo, porque eu não vou deixar o Senhor também não me deixa. Nós fomos há pouco agora no Rio de Janeiro, e eu nunca tive uma experiência como essa na minha vida. Nós ficamos, foi aproximadamente de 4 horas da tarde até meia-noite e meia, mais ou menos, umas 8 horas e meia num congestionamento. Eu nunca pensei que eu ia ficar num congestionamento tão grande como esse. Mas mesmo, irmãos, indo a este passeio, o Senhor estava conosco. Nós estávamos ali, mas o Senhor também estava conosco, porque Ele é Deus soberano, e Ele está em todos os lugares, e Ele habita no meu coração. Ele está permanente no meu coração. Onde eu for, o Senhor também está comigo. Se eu não o deixar, Ele também não me deixa, porque Ele está comigo em todos os momentos, e eu sei que o Senhor também está contigo. Para descontrair aqui um pouco, irmãos, eu quero contar um testemunho que aconteceu com a gente lá no Rio de Janeiro, agora umas 3 semanas atrás, e foi assim uma bênção, né? Estava eu, o Elton, né? E a Amanda dentro de um caiaque. Caiaque não, como é que chama? É um caiaque. É uma canoazinha com 4 remos, né? E a Amanda no meio, eu atrás e o Elton na frente. E a gente remando, né? O Elton remava para a direita, eu para a esquerda, que negócio foi assim, sabe? Sabe, Jesus? Foi assim. Eu remava para um lado e remava para o outro, e o barco ficou assim com a onda e fazia aquele negócio assim. E o Elton, esse negócio está enchendo de água. Não, mas não afunda não. Eu falei, rapaz, está quase cheio. Não, não afunda não. Está cheio, rapaz, vai afundar. Não, não afunda não. Ele não afunda realmente, irmão, mas ele vira. E me jogou lá, né? E a gente estava assim, já perto lá do alto mar, né? Estávamos lá onde as ondas estavam fortes, né? E aí quando eu caí, eu procurei o chão, cadê o chão, né? Mesmo a gente sabendo nadar, sobe o pavor na gente, irmãos. Em momentos difíceis, sempre sobe essa dificuldade, né? E eu falei, meu Deus, e agora o que eu vou fazer, né? E o Elton bem tranquilo, né?
E aí vieram um pessoal, nos ajudaram, mas foi assim uma experiência, eu contei aqui para os irmãos para descontrair um pouco, mas foi uma experiência muito profunda, sabe, irmãos? Deus colocou essa família na minha vida, pastor Gil com a família dele, e assim, irmãos, a gente faz umas viagens aí maravilhosas, o Senhor tem nos abençoado. E a gente tem falado também de Jesus, em muitos lugares que a gente vai, às vezes até mesmo sem uma palavra, com o seu testemunho, você fala de Jesus. Você demonstra Jesus através das suas atitudes. Então, Paulo, eu vejo aqui nesse texto a profundidade dele, do relacionamento que Paulo tinha com o Senhor, da confiança que Paulo tinha em Deus. Ele sabia do Deus que ele servia. Ele conhecia o Senhor na profundidade, ele sabia que o Senhor estava com ele, ou estivesse preso, ou que estivesse em navio, ou que estivesse em terra, ou que estivesse em momentos de perigo, mas ele confiava sempre no Senhor. E nós conhecemos bem a história deste homem de Deus. Todos nós já ouvimos falar acerca do que este homem passou e experimentou. É nada diante do que nós passamos hoje. A gente vai aprofundando na história do apóstolo Paulo, a gente não chega, irmãos, a pouca porcentagem daquilo que Paulo viveu, nós vivemos hoje. E muitas vezes o pouco, isso tem nos afligido, nos angustiado. Não deixe isso tomar conta da sua vida. Diga não para estas coisas, mas levante a tua cabeça e marche, porque o Senhor é contigo. Não deixe o diabo colocar coisas no seu coração, colocar picuinhas em seu coração, coisas que vai te entristecer, que vai te desanimar. Repreende em nome de Jesus, mas seja firme, forte e constante e sempre abundante na obra do Senhor, porque eu sei que no tempo certo o Senhor, Ele nos dará a vitória. É interessante, irmãos, e muito antes, uns 700 anos atrás aproximadamente, o profeta Isaías, ele falou do advento do Messias. No capítulo 9, como nos diz, lá no capítulo 9 e no versículo 6 do profeta Isaías, a palavra do Senhor nos diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro. Então, olha o Deus que nós servimos, é o Deus maravilhoso e conselheiro. Nós precisamos aprender a pedir conselho ao Senhor em todas as coisas da nossa vida. Às vezes a gente deixa passar em branco, né? Ao invés de consultarmos ao Senhor, de buscarmos ao Senhor uma resposta do Senhor, de pedir um conselho ao Senhor, às vezes a gente pede até conselho a pessoas que não têm nem intimidade com o Senhor, não têm nem relacionamento com o Senhor. Nós temos liderança na nossa igreja, nós temos pastor na nossa igreja. Se você precisar de buscar alguém, então busque pessoas que tenham estrutura bíblica, que tenham estrutura psicológica para poder ajudar. E é assim que acontece, amados irmãos. Portanto, Jesus, Ele é maravilhoso e conselheiro, e Ele nos dá o conselho em todos os momentos. Portanto, busque o conselho no Senhor, busque nos pastores da igreja, busque os conselhos na palavra do Senhor, busque na oração, busque na leitura, busque no conhecer ao Senhor, busque na sua intimidade em casa também, com a sua família. Lá em casa, eu mais a minha esposa, mas a gente sempre falamos acerca das coisas do Senhor, da palavra de Deus. Nós muitas vezes oramos juntos e falamos acerca das coisas do Senhor. Ela me ajuda muito quando eu tenho que pregar, porque ela parece que tem mais facilidade, e ela me ajuda muito. Então, é uma esposa maravilhosa, né? Está uma companheira que está sempre do meu lado, me ajudando. Portanto, e me dá conselho, irmãos. E ela é braba. Ela puxa a orelha mesmo. Mas a gente precisa, irmãos, de uma companheira que muitas vezes nos corrige. Fala, ó, não é por aí não, é por aqui. Interessante que ela fala, quando eu obedeço, dá certo. É algo assim profundo, irmãos. Quando eu desobedeço, não dá certo, aí dá errado. Eu falo, eu devia ter obedecido você, né?
Ela falou, eu te falei. Eu falei, não, mas você não falou. Ela falou, falei. Eu falei, então tá bom, você falou. É maravilhoso, irmãos. E também Ele é o nosso Deus forte. Nosso Deus, irmãos, é o Deus forte, é o Deus todo-poderoso. É o Deus que criou os céus e a terra. Ele existe de eternidade a eternidade. E quando a gente é mais novo, eu quando era mais novo, ficava pensando quem criou Deus, né? Ou seja, Deus ele existe de eternidade a eternidade, né? Mas a criança, quando a gente é pequeno, era algo que ficava muito na minha mente, né? E eu perguntava à minha mãe, e ela me ensinava, e isso ficava profundo no meu coração, né? Portanto, o Senhor, amados irmãos, Ele é poderoso para nos conceder a vitória que nós precisamos, porque Ele é o Deus forte, é Ele que nos sustenta, é Ele que nos dá a vitória, é Ele que nos concede alegria em momentos de dificuldade, é Ele que nos concede a vitória nos momentos da angústia e da tristeza. É Ele que nos dá a vitória, muitas vezes quando a gente tem um parente enfermo que está no hospital, às vezes uma pessoa que não tem mais cura segundo a medicina humana, não tem para o homem, mas tem para Deus, porque o nosso Deus, Ele é o Deus do impossível, Ele é o Deus que cura, que liberta, Ele é o Deus que tudo pode, para Ele não existe nada, não há impossibilidade diante do Senhor. E também Ele é o Pai da eternidade, o profeta Isaías, usado pelo Senhor, escreve aqui, Ele é o Pai da eternidade, porque Ele existe de geração a geração, de eternidade a eternidade. O nosso Deus, Ele será sempre eterno. Aleluias. E nós estamos aqui por um tempo, não sabemos quantos anos, mas um dia estaremos na mansão celestial, na glória com o Senhor. Um dia estaremos lá, na eternidade com Cristo, desfrutando das riquezas do Senhor, na presença do Senhor. Não sei como vai ser, irmãos. Às vezes a gente faz até imaginação na nossa mente como vai ser, mas não tem como explicar. Porque deve ser a coisa mais maravilhosa que existe no mundo. É um dia estarmos na presença do Senhor. Estarmos de fato, né? É quando deixarmos este mundo. Aqui nós andamos na presença do Senhor. Eu nunca vi o Senhor. Eu nunca tive experiências de visão em ver. Nunca tive, irmãos. Mas eu sei que o Senhor, Ele existe. Ele é poderoso e Ele habita no meu coração. Aleluias. Portanto, amados irmãos, e por último também, Ele é o príncipe da paz. Jesus é o príncipe da paz. Ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Aleluias. O principado está sobre Ele. Então, é Ele quem tem o poder sobre todas as coisas. Foi do agrado do Pai. Isso aqui foi falado aproximadamente 700 anos antes do nascimento de Cristo, né? E o Senhor cumpriu tudo o que foi falado acerca de Jesus. E hoje nós estamos aqui porque nós conhecemos a esse Deus que tudo pode. Aleluias. E em Filipenses, irmãos, como eu li aqui no início, eu quero ler novamente com os irmãos, para que possa ficar então bem no seu coração esta palavra. Filipenses capítulo 4, eu vou ler do versículo 4 ao versículo 10, depois você lê na sua casa, medite nesse texto, aprofunde no conhecimento das coisas do Senhor. Diz assim: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Ou seja, eu posso até mudar aqui para a palavra alegrai-vos no Senhor. Seja a vossa equidade notória a todos os homens, seja vosso testemunho, a vossa verdade, seja notório diante dos homens, que o meu testemunho, o seu, que a nossa vida nós possamos viver na verdade da palavra do Senhor, para fazer com que o nome do Senhor seja notório diante dos homens, porque perto está o Senhor dos que o buscam. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus,
pela oração e súplicas com ação de graça. Ser grato a Deus em toda e qualquer circunstância ou situação da nossa vida. Está com um problema? Vamos apresentar diante do Senhor através da oração, através da súplica. Vamos nos quebrantar diante do Senhor para recebermos dEle, porque é dEle que vem a vitória para o servo dEle. Aleluias. Portanto, irmãos, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Apóstolo Paulo escrevendo para a igreja de Filipos, né? Então ele diz aqui, a paz de Deus que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Também está falando comigo e com você nesta noite, porque nós somos igreja do Senhor, nós pertencemos ao Senhor, porque somos templo e habitação do Espírito Santo. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, e se há alguma virtude, e se há algum louvor, nisso pensai, e o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Então olha o testemunho que esse homem tinha, ele tinha essa autoridade de dizer, olha, o que vocês virem em mim, o que vocês ouviram falar de mim, acerca da minha fama, o que vocês têm visto da minha virtude, do meu louvor. Então nisso, amados irmãos, veja que testemunho é esse, como tem sido a minha vida lá no meu trabalho, lá na minha casa, lá na escola, na igreja, qual tem sido o meu testemunho, como as pessoas têm olhado para mim, o que as pessoas têm dito de mim. Quem sou eu, irmãos? Pensa no seu coração, imagine o quanto nós somos preciosos e precisamos testemunhar acerca do Senhor. Portanto, o que também aprendestes e recebestes e ouvistes, aqui o apóstolo está falando, e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Portanto, o Deus vivo, que esteve morto, ressuscitou ao terceiro dia, e foi assunto aos céus, e o Espírito Santo habita em meu coração, e em seu coração. Nós temos essa comunhão plena com o Senhor, de estarmos e de andarmos na presença do Senhor nosso Deus, porque Ele tudo pode, Ele tudo tem, e nada é impossível diante dEle. Todas as coisas Ele pode fazer. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor me concedeu, irmãos, um cântico, já tem algum mês, tem um mês mais ou menos, que eu estou aprendendo esse cântico, e eu queria louvar o Senhor, eu quero louvar o Senhor com esse cântico, e quero que você medite na letra desse cântico, irmãos, é muito profundo esse cântico. Eu vou louvar o Senhor com esse cântico, e eu quero que você medite na letra dele, tá certo? E eu tenho certeza que o Senhor vai falar ao seu coração, nesta noite também, através deste louvor. Aleluias. Se você souber, você me ajude. Se você não souber, então você adore ao Senhor. Medite na letra deste cântico. Glória a Deus. Aleluias. Não é que os meus dias sejam sempre sol, pois nuvens aparecem sem me avisar. E quando está escuro, eu também tenho medo. Não é que minhas flores nunca murcharão, pois quantas vezes peço e recebo não. Às vezes eu espero, às vezes eu me canso, mas nada vai me impedir de sorrir e me alegrar. Eu posso confiar em todo o tempo, meu Deus comigo está. Eu tenho paz,
Em Cristo eu tenho paz. Eu venço a tempestades, seguro e escondido no Senhor tenho paz. Não posso entender, no meio do deserto eu vejo a esperança renascer, tenho paz. La 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 la, parará pa pa pa. Não é que os meus dias sejam sempre sol, pois nuvens aparecem sem me avisar. E quando está escuro, eu também tenho medo. Não é que minhas flores nunca murcharão, pois quantas vezes peço e recebo não. Às vezes eu espero, às vezes eu me canso, mas nada vai me impedir de sorrir e me alegrar. Eu posso confiar em todo o tempo, meu Deus comigo está. Eu tenho paz, em Cristo eu tenho paz. Eu venço a tempestades, seguro e escondido no Senhor tenho paz. Não posso entender, no meio do deserto eu vejo a esperança renascer. Tu tens o universo em tuas mãos, quem poderia me roubar a paz? A tempestade não me alcançará, se estou contigo eu tenho paz. Tenho paz, em Cristo eu tenho paz. Eu venço a tempestades, seguro e escondido no Senhor tenho paz. Não posso entender, no meio do deserto eu vejo a esperança renascer, tenho paz. La 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 la, parará pa pa pa, tenho paz. Louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus. Eu agradeço a oportunidade, mas antes eu quero convidar os irmãos para ficar de pé, a gente fazer uma oração. Glória a Deus. Só o Senhor sabe, né, irmãos, a dificuldade para cantar esse hino. O meu professor disse assim, não canta ainda não. E eu também com ele, eu cantei, né? Mas ele me aconselhou, eu não canto ainda não. Mas o Senhor, irmãos, é que manda, né? Ele falou não, mas o meu coração disse assim, o Senhor falou ao meu coração, canta assim, eu vou te dar condições para você cantar. Louvado seja o nome do Senhor. Só Deus, irmãos, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, né? E esse hino, não sei se os irmãos prestaram atenção na letra desse hino. Não é em si os instrumental, mas a letra desse hino é muito linda, irmãos. É muito linda a profundidade. Ainda que fala sobre deserto, sobre luta, sobre angústia, né? E o Senhor é o Deus que nos dá paz. Então, eu tenho paz e você também tem paz. Vamos fazer essa oração e alegre o seu coração nesta noite e declare nesta oração que você tem paz com o Senhor. Amém? Senhor, eu quero te louvar por tudo que o Senhor nesta noite, ó Deus, nos concedeu, ó Pai, pelos cânticos, os louvores. Eu quero te louvar pelas condições que o Senhor me deu de falar a tua palavra, por este convite, por esta oportunidade, Senhor, porque é uma oportunidade, ó Deus, maravilhosa, porque eu sou edificado, Senhor, e eu creio que através da minha vida, Senhor, no falar da tua palavra, também traz edificação para a tua igreja. Se estiver alguém aqui nesta noite ainda triste, Senhor, angustiado, preocupado, entristecido, depressivo,
Senhor, meu Deus, alegre o coração desta vida nesta noite, desta pessoa, que ela possa compreender que o Deus de paz habita no coração dela, e mesmo em tempos de aflição e de dificuldade, o Senhor está conosco em qualquer circunstância da nossa vida. Portanto, o Senhor é quem nos dá a vitória. E eu me recordo, Senhor, no texto que o Senhor me concedeu, que eu não falei aqui, mas eu li, Senhor, acerca de quando Paulo foi ofendido por aquela serpente, Senhor, e o Senhor livrou ele da morte, porque o Senhor é Deus. Portanto, nós somos guardados pelo Senhor, e ninguém pode tocar em nós se o Senhor antes não permitir. E eu te louvo, Senhor, porque nós estamos na tua presença. Aqui está reunida é a tua igreja, Senhor, reunida para o louvor da tua glória, te louvando e te adorando. E eu creio, Senhor, que nesta noite o Senhor nos abençoou. E eu te agradeço, Senhor, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor Lutero, glória a Deus. Pastor. Obrigado, meu pastor. Podeis assentar, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor, né? Como é bom servir ao Deus da paz, né? Príncipe da paz.